Não, é uma história famosa entre meu grupo de amigos, que é um tatuador lá da cidade de Cajamar, que ele fazia promoções, né? Então ele tinha a promoção do Tatuber. Você pagava a tatuagem, ele pagava um Uber pra você ir pro estúdio. Tem... Como é que é? 3 horas de sessão. A cada 3 horas de sessão, 2 doses de uísque e uma rodada de narguilé. Era uma loteria a tatuagem dele, porque ele se arriscava a fazer umas coisas muito boas, assim, de uma qualidade muito grande. E aí, quando você viu o resultado, podia ser ou o que você queria ou uma coisa horrorosa. Eu acho que se tatuar é uma coisa... É quase como uma extensão da personalidade, né? Eu acho que tatuagem, como você escolhe o desenho, e muitas vezes aquele desenho vai ser único, então é quase como se fosse uma coisa sua, e por estar no seu corpo, né? Seu corpo acaba virando uma tela, então eu acho que também vira um espaço para algum artista deixar sua marca aqui, né? No nosso corpo. No meu caso, foi por uma questão estética e de coisas que eu gosto, que eu falei, eu quero ter marcado na minha pele. E aí eu falei, eu vou juntar estética com coisa que eu gosto, que eu também não vou tatuar alguma coisa que eu não goste, né? Mas acho que as pessoas tatuam acho que pra isso, porque você marca na sua pele pra sempre alguma coisa que te representa ou que te marcou muito. E também porque é bonito. As pessoas gostam de se sentir bonitas, as pessoas gostam de se sentir representadas através de alguma arte ou coisas afins. Então, sim, faz completo sentido as pessoas gostarem de se tatuar, porque todo mundo gosta de se sentir bonito. Tatuagem é uma liberdade de expressão, assim. O jeito que você se expressa pro mundo. E tatuagem também quer dizer muito sobre características suas, né? Porque você gosta de alguma coisa, você se identifica. Por exemplo, uma tatuagem em família, por exemplo. Você pega e você faz uma tatuagem com seu pai, ou você faz a data de nascimento do seu pai, igual eu tenho aqui também. Eu acho que isso demonstra muito sobre quem você é. Acho que não tem um significado filosófico, mas elas têm um motivo de estar ali, né? Eu já passei por significado em especial de uma tatuagem minha, que, enfim, eu não escondo o que quer dizer, que é essa aqui, tá escrito Koba, que é o apelido do ex-presidente, quer dizer, ex-secretário-geral da União Soviética, do Stalin. Então, isso já me gerou alguns problemas, mas não pela tatuagem em si, mas pelo significado, que é muitas vezes mal interpretado pelas pessoas. Foi num possível relacionamento. Assim, não era uma coisa espetacular, assim, era uma pessoa que eu tava me relacionando, e aí ela perguntou o que significava, eu expliquei pra ela. E virou uma questão, assim. Não, ela falava, tipo, coisas do tipo, você defende assassinos, você defende... uma pessoa que não buscava entender o porquê da tatuagem, não buscava entender a pessoa, né, homenageada na tatuagem, e colocava as características atribuídas ao Stalin em mim. Eu acho que acabam pensando algumas coisas assim, mas não sei, né? Acho que depende muito
de quem tá falando comigo, né? Porque se for uma pessoa com tatuagens também, então a pessoa não vai me enxergar de um jeito, tipo, acho que pra ela é normal, né? Porque, pô, é tatuagem. Agora, se for uma pessoa um pouco mais conservadora, né? Que não gosta tanto de tatuagens, acho que a pessoa vai olhar pra mim, vai olhar as tatuagens com um traço mais grosso e pode pensar, não sei exatamente o que, não sei dizer o que, mas acho que leva a pensar algo sim. Olha, tipo, o que a gente mais ouve falar assim é de preconceito com pessoas que têm tatuagem e tal. Só que pra mim isso hoje, na sociedade que a gente vive hoje em dia, isso é um mito, né? A gente não tá mais nos anos 60, 70, que quem era tatuado era maloqueiro, vagabundo, ladrão. Acho que hoje em dia a tatuagem na sociedade é muito bem vista e se você quiser pode se tatuar à vontade. Eu acho que não tem mais esse negócio de preconceito e tal. Esses dias eu fui tatuar e aí tinha uma mocinha lá que eu conhecia há um tempo atrás e ela tava nesse estúdio de tatuagem, tava rolando um Flash Tattoo Day, né, que é um dia lá que as pessoas se juntam para tatuar e por um preço mais bacana e tudo mais. E essa pessoa já estudou comigo na escola e tal. E aí, coincidentemente, a gente estava num lugar de fazer tatuagem, né? Então a gente acabou trocando esse assunto. E ela tinha umas tatuagens com uns traços mais finos, tinha uma coisa um pouco mais delicada, sabe? Uma coisa bem leve mesmo, não é tão marcada, sabe? É quase assim, a pessoa não consegue ver as tatuagens dela, porque muitas estão escondidas, assim. Então, isso já me passou uma imagem sobre ela, né? Que ela poderia ser, não sei, uma pessoa um pouco mais delicada também, porque ela se expressa dessa forma, com os desenhos no corpo dela, né? Que ela pode ser uma pessoa um pouco mais feminina, né? No arquétipo feminino, no sentido de coisas... Não sei como dizer isso, mas, enfim. Então, eu acho que sim, causa impressões. A minha primeira tatuagem foi essa, que é o símbolo de Lilith, o primeiro demônio. Tem todo um significado por trás. Lilith, o primeiro demônio de acordo com o Velho Testamento. E eu acabei conhecendo essa história, que é a primeira mulher que ela é expulsa do paraíso porque ela não aceitava ficar abaixo de Adão. E por conta disso ela foi expulsa do paraíso. E eu sempre, me encantei muito com isso, me encantei muito com essa história e tudo mais. Então, eu tatuei ela, inclusive porque Lilith também remete uma coisa de libertação sexual, de não conformismo com sexualidade, com gênero e coisas afins. E é tipo uma forma de rebeldia através de uma expressão sexual. Minha primeira tatuagem foi de um símbolo Illuminati, que eu sempre achei esse símbolo muito legal, a história dele e o símbolo em si. E aí eu resolvi tatuar no meu antebraço. Foi a primeira tatuagem e minha mãe pagou. Eu não imaginava que minha mãe ia pagar uma tatuagem pra mim nunca na minha vida, porque ela era totalmente contra. Só que aí depois ela percebeu que eu ia fazer de qualquer jeito, ela falou, então eu vou pagar. Aí eu falei, então beleza, né? Melhor pra mim. Essa daqui foi a minha primeira tatuagem, que eu fiz quando eu tinha 18 anos, então de certa forma ela é um pouco significante pra mim, sim, porque foi aqui que eu comecei, né, a gostar dessa arte no meu corpo. Minha primeira tatuagem foi feita aos 17 anos, na cidade de La Paz, na Bolívia. E é uma tatuagem na minha nuca, que na época eu tinha cabelo. E eu era menor de idade, eu não queria que minha mãe visse, então eu simplesmente fiz na nuca porque meu cabelo cobria. Mas eu não esperava por um fator chamado verão. E aí chegou o verão, eu raspei a cabeça e todo mundo descobriu que eu tinha uma tatuagem. A que eu considero assim a primeira bem feita, né? A primeira de verdade é essa aqui. Porque eu na adolescência tinha uma questão com bebida, né? Eu bebia bastante
E aí eu falei que eu ia ficar 1 ano sem beber. 1 ano. Né? 1 ano sóbrio, vamos dizer assim. E aí eu fiquei esse 1 ano sóbrio e para comemorar eu fiz essa tatuagem, mas aí 6 meses depois eu voltei a beber, mas não no mesmo nível que eu bebia na época. Né? Eu melhorei bem a quantidade, soube me regrar. Esse ano me ensinou bem como regrar a quantidade. Acho que a gente acaba criando um significado até tipo histórias com a tatuagem também, né? Eu tenho algumas aqui, a data de nascimento do meu pai, tenho a assinatura da minha mãe também. Esse Rei Arthur aqui, eu gosto bastante. Então, tipo, ele tem um significado dele ser o Rei Arthur e tal, mas o que eu mais me identifico nessa tatuagem é que como todo mundo já sabe, ele é o único que consegue tirar a espada da pedra, né? Então acho que isso é um símbolo de força. Então eu levo essa tatuagem tipo como se ela fosse uma força única para mim, né? Eu sou o detentor da minha força e ninguém mais tem a força que eu tenho. Eu tenho essa daqui, que é sobre o meu signo, que eu gosto muito de signos, gosto de astrologia, gosto de umas coisas mais místicas. Eu tenho essa daqui, que é uma bruxa queimando, e não dá pra ver, mas ela tá fumando um cigarrinho, então é quase como... bom, vocês podem me julgar que eu não tô nem aí, sabe? Ela tá queimando, né? A sociedade tá queimando ela e ela tá tranquila porque ela realmente não se importa, né? Então... E a que eu tenho aqui embaixo também... embaixo do peito, que também tem a ver com as bruxas e tem a ver com quão julgadas elas são na sociedade. Mas é mais uma representação de como as mulheres são julgadas na sociedade, né? Não é uma coisa muito, assim, só das bruxas. Tem muito a ver com o símbolo feminino também, de como a gente é julgada e a gente tem que sempre continuar de pé. Minha última foi... Na verdade foram 2. Foi essa aqui, do 15, que é o time que eu torço. É uma relação que nem eu consigo explicar, mas ela... Não sei, ela significa bastante pra mim, porque eu fiz ela esse ano e esse ano o 15 foi campeão. Né? Inclusive eu fiz num momento que o 15 estava muito mal na temporada, mas foi isso. E eu tenho um Opa Chorô de Oxalá nas costas, que é um símbolo usado muito mais no candomblé do que na Umbanda, mas é um símbolo de Oxalá, que significa paz e, enfim, eu não sei explicar muito bem com palavras, mas é mais ou menos o que significa a bondade de Jesus para os católicos e para os evangélicos, significa Oxalá para os umbandistas e candomblecistas. Então é isso. A ideia, na verdade, é fazer o símbolo de todos os orixás nas minhas costas. Minha última tatuagem foi essa daqui, que é de um rapper que eu gosto muito, que é do Tyler, The Creator, que é um rapper que ele... Ela eu acho que é a tatuagem que mais tem significado. Que esse Flower Boy é um álbum onde é o Tyler, que é um homem bissexual, e ele tá contando um pouco desse descobrimento dele, de como ele se descobriu bissexual e tudo mais. E foi um álbum que eu ouvi muito na época que eu estava me descobrindo bissexual também. Então, que ele fala um pouco de um homem mais sensível a certas coisas, sabe? E, então, é muito importante pra mim. Ainda mais porque é um homem negro, né? Um outro homem negro falando coisas que eu, homem negro, também consigo entender e muitas das coisas eu vivo. A minha última tatuagem foi essa aqui, de Akira. Então, é meio que uma lembrança minha, sobre a minha avó, porque ela, sem saber se estava me dando o DVD
que ela deu pra mim quando era criança, que, não, desenhozinho. Dá pro meu netinho de uns 9 anos. Então, era essa animação extremamente violenta. Eu queria tatuar um Jagannatha, tipo, provavelmente na mão. Jagannatha é uma entidade hinduísta, que é de proteção espiritual e tudo mais. Então, tipo, e algo que é muito típico do movimento Hare Krishna, tipo, aqui de São Paulo, que a minha avó fazia parte e tudo mais. Então eu realmente queria tatuar alguma coisa nesse sentido e a próxima que eu tô pensando é realmente essa. Só pra ela, né? Eu trabalho com comércio, trabalhava na 25 e ia muita gente, um tanto quanto exótica. Porque ia as pessoas alternativas comprar na minha loja. E tinha um cliente, mas ele era tão irritante, o nome dele era Denis. E ele tinha um filho dele chamado Denis Júnior, ou Denis Filho, o que quer que seja. Mas como ele era uma pessoa tão agradável de se conviver, eu acho que o tatuador ele deve ter gostado tanto dele, que ele foi lá, na hora que ele foi tatuar, tipo, ele foi fazer uma tatuagem em homenagem ao filho dele, escrever Denis no braço dele. Quando ele foi tatuar assim, ele deu uma puxadinha pra baixo no D. E ele fica olhando, tipo, não, com o maior orgulho mostrando pra todo mundo, uma tatuagem em homenagem pro meu filho, e escrito lá, Denis com P.